Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num dos maiores mistérios da fé, a presença real na Eucaristia. E para nos guiar, vamos usar a clareza e a profundidade do pensamento de São Tomás de Aquino para entender, afinal, como Cristo está verdadeiramente presente no pão e no vinho consagrados. A pergunta que vai nortear toda a nossa conversa é essa. Parece simples, mas é de uma complexidade imensa. Como é que algo tão comum, tão do nosso dia a dia como o pão, pode se tornar o corpo de Cristo? Vamos, passo a passo, desvendar a lógica teológica por trás desse grande sacramento. Bem, para começar, é fundamental a gente entender o lugar de honra que a Eucaristia ocupa. Para São Tomás de Aquino, ela não é só mais um sacramento, não. Ela é o centro, o cume, o ponto para o qual todos os outros sacramentos de alguma forma apontam. E aqui está o ponto-chave, o coração de tudo. A doutrina da Igreja é muito clara. A Eucaristia não é um símbolo, não é uma mera lembrança. É a presença real, verdadeira e substancial de Jesus Cristo. A mudança que acontece ali não é só de significado, é uma mudança de realidade. Essa citação do próprio São Tomás de Aquino deixa isso bem evidente. Veja, ele explica que até mesmo o sacramento da ordem, aquele que consagra os sacerdotes, tem como sua finalidade principal a consagração da Eucaristia. Isso a coloca, sem dúvida, no topo da vida sacramental. Certo. Mas como explicar essa transformação? Como isso acontece? É aqui que São Tomás de Aquino recorre a alguns conceitos filosóficos muito precisos para nos ajudar a lançar luz sobre o mistério. Vamos entender a distinção que ele faz entre o que é substância e o que são acidentes. Primeiro, o que é a substância? Pense na substância como se fosse a identidade mais profunda de algo, a sua essência verdadeira. Não é aquilo que a gente vê, toca ou sente o cheiro. É o que faz uma coisa ser o que ela é, na sua raiz. E do outro lado, nós temos os acidentes. Os acidentes são justamente tudo aquilo que os nossos sentidos conseguem perceber. A cor, o gosto, o formato, o cheiro, a textura, são as características externas, que podem até mudar, mas sem alterar a essência da coisa. E é aqui que tudo se encaixa. Olha só o que acontece no que chamamos de transubstanciação. Antes da consagração, o que temos? A substância de pão e os acidentes de pão. Depois das palavras do sacerdote, acontece o milagre. A substância, a essência, muda completamente para o corpo de Cristo. Mas, e aqui está o detalhe, os acidentes, ou seja, a aparência, o sabor e a textura de pão, esses permanecem exatamente os mesmos para os nossos sentidos. São Tomás de Aquino aprofunda ainda mais essa ideia. Ele diz que a presença de Cristo é substancial, mas não é dimensional ou quantitativa. O que isso quer dizer? Que não se trata de ter o corpo físico de Cristo com seu tamanho e peso ali no altar. Se trata de ter a presença da sua realidade completa, a sua substância, sob as aparências, sob os acidentes do pão. Ok, vamos avançar um pouco mais. Se a substância inteira de Cristo que está presente, o que, exatamente, isso inclui? A doutrina é muito precisa sobre a totalidade, a integridade dessa presença. A presença real é íntegra. Não está presente só uma parte de Cristo. Não, está a totalidade da sua pessoa. Onde está o corpo, estão também o sangue, a alma e a divindade. É o Cristo ressuscitado, vivo, inteiro, que se faz presente ali. E uma consequência direta disso é um ponto fundamental. O Cristo inteiro está presente em cada mínima partícula da hóstia consagrada e em cada gota do vinho. Não existe mais Cristo numa hóstia inteira do que num pequeno fragmento. A presença é total e indivisível. E como isso é possível? Bem, São Tomás explica que a totalidade de uma substância pode, sim, estar contida em qualquer quantidade dos seus acidentes. Ele chega a usar uma analogia. Pense na natureza do ar. A essência completa do ar está presente tanto numa pequena bolha quanto numa sala inteira. Da mesma forma, a substância de Cristo está totalmente presente em cada parte. A pergunta seguinte que surge naturalmente é: mas quem realiza essa transformação tão profunda? De onde vem a força por trás da consagração? A doutrina nos mostra uma cadeia de ação muito bem definida. A origem de tudo é o próprio Cristo, que instituiu a Eucaristia na última ceia. Esse poder de consagrar é passado ao sacerdote através do sacramento da ordem. E na missa, o sacerdote não age com uma força própria, ele age in persona Christi, ou seja, na pessoa de Cristo. E são as palavras da consagração, as mesmas palavras de Cristo, que operam essa transformação. Então, para ficar bem claro, o sacerdote é o instrumento visível
a causa secundária, por assim dizer, mas o verdadeiro agente, a causa principal do milagre da transubstanciação é o próprio Cristo. É o poder de Deus que realiza a mudança através do ministério do sacerdote. E por fim, depois de entender o que é a Eucaristia e como ela acontece, São Tomás de Aquino também fala sobre a nossa parte, a disposição necessária para a gente receber os frutos espirituais desse sacramento. Porque não adianta só entender o mistério, é preciso saber como se aproximar dele. A recepção da comunhão exige uma preparação interior, um cuidado para que os seus efeitos de graça possam realmente acontecer em nós. A tradição da Igreja, que São Tomás explica tão bem, estabelece algumas condições bem claras. A mais importante de todas é estar em estado de graça, ou seja, sem a consciência de ter cometido um pecado mortal. Além disso, a aproximação deve ser de total reverência e a prática do jejum eucarístico ajuda a preparar o corpo e a alma para esse encontro sagrado. E essa citação de Santo Agostinho, que São Tomás usa em seus escritos, resume perfeitamente o sentido do jejum eucarístico. É um ato de honra, de reverência. É colocar a recepção do corpo de Cristo como a primeira e mais importante nutrição do dia, priorizando o alimento espiritual sobre o material. Se este conteúdo edificou sua fé ou ampliou sua compreensão, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a uma formação sólida e fiel à tradição cristã.